Apoio cultural. Vectra, muito além do lugar comum. Desde os primeiros relatos da civilização humana, encontramos o homem e o animal sempre em parceria. No programa de hoje você vai ver Amor Cura. E eu estou aqui ao lado da professora Natália. Professora, fala um pouquinho mais para mim sobre esse projeto Focinhos que Salvam. O Focinhos que Salvam, ele é um projeto da Unifil, ele começou há mais ou menos 3 anos atrás. Ele consiste em pegar os animais e levar em algumas instituições em que as pessoas precisam de um determinado carinho, como asilo, hospital, algumas creches e algumas instituições de apoio a crianças especiais. Nós fazemos visitas semanais ou quinzenais nesses lugares. Efetivamente, o que é feito, como que é a atuação, quantas pessoas são envolvidas? É um projeto multidisciplinar, então envolve 3 cursos diferentes da universidade. Psicologia, a medicina veterinária e a fisioterapia. Então a gente trabalha desde o emocional ao motor das pessoas, junto com os animais. É um projeto que facilita, então, esse convívio, também esse tipo de terapia junto com esses profissionais. E durante esse tempo que você está envolvida com esse projeto, quantas vezes salvamos alguém? Muitas vezes. A gente estava conversando ali atrás, né? E muitas vezes a gente fica emocionado porque tem algum idoso que está irritado, ou então alguma pessoa que está com câncer avançado e que não consegue nem falar e esboça alguma reação durante as nossas visitas. Esboça um sorriso, faz um movimento que antigamente não fazia. Eu já tive numa dessas ações e nós entramos no quarto de uma senhora e ela estava lá muito deprimida, tal. A hora que ela teve contato com as aves, ela começou a sorrir, uma reação que a pessoa acompanhante virou pra gente e falou assim: nossa, faz quase um mês que eu não a via sorrir. Então, quer dizer, esse tipo de ação com os animais traz realmente um conforto, traz realmente algum tipo de situação positiva, né, professora? Sim, facilita muito a terapia em si, tanto com as meninas que são psicólogas e o pessoal também da fisioterapia. Eles acabam querendo fazer atividade do que só simplesmente uma visita. Nesse tempo todo, qual foi a imagem mais gratificante que você tem? Tem várias, né? Teve uma aqui no asilo que é uma senhora muito irritada, ela xinga todo mundo. Quando a gente chegou, ela começou a xingar a gente. No fim da visita, ela esboçou um sorriso e falou para uma das cachorrinhas: ai, senta no meu colo. E foi muito legal essa mudança de humor. Dava para ver que ela estava feliz. No começo ela estava muito triste e depois dava para ver que ela estava feliz. Mas a gente não está aqui para falar de tristeza, vamos falar de alegria e vamos mostrar a alegria. Vamos lá, professora? E eu estou aqui com a Isabelle. A Isabelle está no projeto desde o começo, né, Isabelle? Desde o começo. Fala um pouquinho para a gente, rapidinho, como é que foi essa sua participação no projeto. Eu comecei, na verdade, no curso de fisioterapia. Fiquei 1 ano em fisioterapia no Focinhos e a gente fazia mais a parte de movimentação, né? De movimento dos idosos, principalmente. E agora que eu passei para veterinária, a gente cuida principalmente dos animais. A parte de higienização e cuidar dos animais, do comportamento deles durante a visita também. Me fala um pouquinho como é que é, quem que é atendido, como que é o formato com os idosos? A gente primeiro tem uma seleção dos animais, né? Porque a gente não pode colocar qualquer animal para fazer essa terapia com os idosos. Eles são animais bem calmos, bem tranquilos, que não tem perigo nenhum. Então eles passam por uma seleção antes para não ter perigo nenhum durante a terapia. No momento a gente está com mais ou menos 100 idosos aqui no asilo, né? A gente atende todos, cada um com uma abordagem diferente, porque tem alguns mais ativos, né? Que daí a gente coloca para passear com os animais, e tem outros que são mais debilitados, que ficam na cadeira, ficam na cama. Daí principalmente os gatos, né? Que a gente consegue colocar para deitar, dormir junto. A gente já atendeu crianças também, Lilece. No momento a gente está em nenhum lugar com criança, a gente está indo mais idosos e doentes mesmo. Estou aqui com a Maria Luísa. Maria Luísa, fala pra mim, quem são esses 2 animaizinhos que estão com a gente? Essa daqui é a Pérola.
E essa daqui é a bolinha. Elas são também participantes do projeto. Sim, a bolinha, na verdade, essas duas é as que vão em todos os lugares. Elas estão sempre junto, desde o começo do projeto. Nossa, elas são muito dóceis, então, por isso que elas estão em tudo. Olha só que gracinha. Ela vem aqui, ela só quer carinho. E conta um pouco pra gente, qual que é a sua ocupação dentro do projeto? Então, eu sou da Físio e a gente usa os animais como facilitador na terapia. Assim, às vezes as pessoas nem não sabem que estão fazendo a terapia e só de passar a mão, levar, brincar, acaba fazendo. E com isso a gente ganha amplitude de movimento, a gente faz uns alongamentos, a gente melhora a coordenação, tudo envolvendo os animais. Fala pra mim de alguma imagem, alguma coisa que te marcou durante todo esse tempo de projeto. Eu acho que o que mais me marcou foi o CAPS, que a gente fazia no passado. E tinha muitos pacientes que não faziam nada, não tinha coordenação motora, não tinha motricidade nem fina nem grossa e eram super isolados. Aí quando chegou os animais, eles começaram a passar a mão, brincar, até contar, conversar com os animais, coisas que eles nem conversavam com as pessoas. Aí a psico mesmo tratavam, conseguia chegar mais nas pessoas e a gente também conseguia a terapia através dos animais. Então, gente, é muito amor, né? Então é amor do animal para com o ser humano, é amor das pessoas que também se colocam nesse projeto para poder levar essa situação para as pessoas que tanto precisam, né? E é muito legal ver que os nossos animais também podem ajudar outras pessoas. Sim, assim como a gente usa os animais, porque ou a gente melhora a condição dele ou a gente estabiliza. Então a gente usa muito isso na recuperação dos pacientes mesmo. Às vezes eles não querem fazer nada e com os animais eles fazem. Então realmente é uma comprovação de resultados, né? Sim, é uma comprovação, porque a gente fez uma análise do começo do projeto e depois no começo do ano e no final. Então melhoraram muito movimentos, conseguiram conversar mais, conseguiram se expressar mais, conseguiram participar mais, até por conta de vergonha e em questão de movimentos também, conseguiram bastante ganho. Muito legal. É esse tipo de projeto que a gente gosta de mostrar aqui no Pet Boom. E hoje eu fiz uma amiga nova, a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, tudo bem? Graças a Deus. Maria, fala um pouco para mim desse projeto com esses animais, como que a senhora recebe eles aqui. Olha, pra gente que mora em asilo, que não tem família, foi o melhor presente de Deus, porque o animal transmite uma coisa que é carinho, são verdadeiros, são puros. E hoje eu falo que pelo mundo que nós estamos vivendo, eu prefiro mais o animal do que certos seres humanos. Porque a convivência com eles é muito gostoso, você passa amor e recebe amor. Sem contar que o pessoal do projeto é tudo gente boa, é gente igual a gente. Então faz toda a diferença. Já que a senhora recebe esses animais aqui? Eles estão com pouco tempo que chegaram aqui pra gente. Mas eu sempre fui apaixonada por bicho. Eu gosto muito de bicho. E como que é, Maria? Você fica ansiosa pela vinda deles? Eu espero com muita alegria a chegada do dia que eles vão chegar. Porque eu tenho carinho por cada um deles. E acho que é tão verdadeiro, né, Boninha? E como que muda a vida da senhora isso? Me deixa mais calma, faz eu me sentir parte do mundo. E eu sei que faz toda a diferença na vida da gente, porque é um carinho puro. A senhora diz que se relaciona hoje com esses animais como se fossem partes da sua vida. Totalmente, porque me ajuda até na minha recuperação, que vale muito mais do que certos seres humanos no mundo de hoje. É impressionante, né, o poder de um animal na vida de uma pessoa, o que esse carinho tão puro pode fazer, né? No mundo de hoje, podemos ser amigos e ter amigos. Faz toda a diferença em nossas vidas. Por que não tratar bem os bichinhos? Eu acho muito valioso que eles dão pra gente graça, carinho. E é uma coisa tão gostosa de receber que a gente pode retribuir. Amigo dos animais e amigo da Dona Maria, né, Dona Maria? Fechou. Fechou. Você já ouviu falar sobre ecoterapia? Hoje a gente está aqui e vai conversar com a Marília a respeito da ecoterapia. O que é e para que serve? Olá. Bom, a ecoterapia é uma terapia que tem o cavalo como o principal instrumento da terapia. Eu, como fisioterapeuta, ou uma psicóloga, ou um educador físico, é um mediador da terapia, né? A gente só auxilia nesse tratamento.
ecoterapia ela é recomendada para todos os tipos de doenças neurológicas, psíquicas, emocionais. O cavalo ele tem essa comunicação com o ser humano já há muito tempo, desde as guerras antigas. Então, foi visto que ele auxilia muito, devido à marcha tridimensional do cavalo, ele auxilia muito na parte de equilíbrio, independência, a parte social da criança ou até mesmo do adulto. Bom, a gente já está acostumado a ver o animal como um amigo, meio de esporte, um meio de locomoção, de lazer, né? Hoje a gente vai tratar do animal como um fator a mais, como uma ferramenta de cura ou de melhoria na saúde de muitas pessoas. Quando a gente fala a respeito desse assunto específico, a gente está falando de quais tipos de auxílio que esse animal pode levar e podem agregar valor ao ser humano. Devido à marcha, como eu disse antes, por ser um movimento ritmado, o cavalo ele tende a auxiliar na normalização de tônus do paciente, na parte de equilíbrio, postura. O cadeirante, um exemplo, né? Ele está sempre acostumado a ver o mundo de baixo para cima. Então, quando eu coloco ele sobre o cavalo, ele começa a ver o mundo de cima para baixo. Então, isso que num subconsciente vai causando uma certa independência, uma certa interação social que eu acho que eles não têm quando estão na cadeira de roda. Então, a gente pode falar seguramente que a gente tem uma melhora tanto do fator psicológico quanto do fator motor, né? Então isso está muito ligado à ecoterapia. Tem idade, não tem idade? Quais são os requisitos para que a pessoa possa praticar a ecoterapia? Eu particularmente eu atendo crianças acima de 18 meses. Não tem nada que você precise ter para fazer ecoterapia, mas tem algumas contraindicações, né? Então a principal é o praticante não gostar do cavalo ou tiver uma alergia do cavalo, eu não tenho como fazer essa terapia se vai trazer mais malefícios do que benefícios para ele, né? Então a gente pode dizer que hoje a ecoterapia tem sido usada e está aumentando cada vez mais dentro desse padrão de cuidado com o ser humano, né? De busca de melhoria de vida principalmente, né? E isso tem contribuído também de forma muito positiva no esporte, não é? A gente tem, hoje o Brasil está competindo para uma vaga no Pan-Americano de adestramento na parte de paraequestre, né? São 4 conjuntos que são chamados, que é o animal e o concorrente. A gente está quase dentro do PAS, então nos últimos 5 anos eu tive uma maior procura para a ecoterapia. Aqui em Londrina a gente não faz essa parte de paraequestre, que é a parte do adestramento, que é uma modalidade dentro do hipismo. Aqui na IPCA a gente só trabalha com salto. Eu tenho alguns alunos que já fazem a condução do cavalo, mas eu ainda não consegui colocar dentro da modalidade de adestramento para colocar algum praticante meu para disputar alguma coisa. Em relação ao animal, a escolha desse animal e ao treinamento desse animal. Por exemplo, eu tenho um cavalo lá na minha fazenda ou no meu sítio e eu quero trabalhar com esse cavalo dentro de uma percepção de utilizá-lo na ecoterapia. Como que funciona, de um modo geral, essa questão do animal, do treinamento, do tempo que precisa para treiná-lo, para que ele possa executar de forma extremamente positiva esse serviço? A primeira coisa que a gente tem que ver no animal é se ele é dócil. Não é um animal que assuste com facilidade, porque o instinto do cavalo é de fuga. Então tudo que assustar ele vai querer fugir. O maestro mesmo eu comprei de um carroceiro no meio da rua. Ele tem muita personalidade, mas ele com as crianças ele é muito dócil. Então, assim, o treinamento com ele foi de que eu conseguisse que as crianças fizessem qualquer movimento sobre o cavalo, ele não tivesse nenhuma reação. Por ter um pouco mais de personalidade, ele mostra pra mim o que ele gosta e o que ele não gosta. Ou me dando uma rabada, ou tentando mordiscar o guia na frente. Então, a gente já sabe que ele tá dando sinal de que não tá legal o que tá em cima dele. Mas o treinamento é dele ser sempre dócil e não ter nenhuma reação muito abrupta, porque o paciente em cima ele tá instável, né, a parte motora dele, então ele tem que estar sempre ritmado. O treinamento dele é sempre estar perto da gente. Hoje mesmo a gente chama ele vem só com o nome dele, é como se fosse um cachorro.
Legal, e para quem quer maiores informações sobre a ecoterapia, quer saber um pouco mais, como é que faz para poder ter essas informações? Aqui em Londrina eu trabalho com ecoterapia, pode entrar em contato comigo aqui na Vila Hípica. E a gente tem uma associação nacional que chama ANDI Brasil, que é a associação nacional. E lá tem todos os artigos e informações que qualquer pessoa consegue obter lá. E eu tô aqui ao lado da Salwa e eu vou perguntar para ela qual que é a experiência que você tem, Salwa, em relação à ecoterapia, como que você descobriu, por que que você chegou aqui? Eu descobri a ecoterapia através da minha prima, que é fisioterapeuta, só que ela não atua aqui em Londrina, ela atua no Mato Grosso. O Davi, ele tinha 1 ano e 4 meses, ele mal sentava. Daí a minha prima falou assim, já experimentou a ecoterapia? Daí eu falei, não, nunca ouvi falar. Daí ela falou, é a terapia com cavalos e é excelente para crianças com síndrome de Down. Aí eu fui atrás de saber quem atuava aqui em Londrina. Aí eu descobri a Marília e com 1 ano e 7 meses, mais ou menos, o Davi começou. E depois que o Davi começou, ele já começou a sentar, engatinhar. Foi num processo de mais ou menos 1 ano e meio e chegou até andar. E eu acho que a ecoterapia, ela não tem algo ruim para o filho, a não ser que a criança não goste de cavalo ou tenha medo de cavalo. Ele só traz benefícios. O Davi, ele anda super bem hoje, ele não tem defeito nenhum de marcha, ele já teve alta da fisioterapia. É um dos casos raros de síndrome de Down de ter alta, porque a marcha dele é praticamente perfeita graças ao cavalo. Muito legal, Salwa. Eu conheço particularmente o Davi, amiguinho meu, conheço a Salwa também, já de outros locais, né, Salwa? E como a família de esportistas, quem sabe futuramente a gente não vai ver o Davi também praticando esporte, né? Ah, com certeza, mas eu acho que ele tá fugindo para o outro lado, ele tá indo pro lado do hipismo. É isso aí, é muito legal a gente ver como o animal pode ser companheiro, pode ser amigo e pode até estar contribuindo dentro da busca de uma melhoria, né, de alguma síndrome ou de alguma situação onde haja também esse valor agregado, né? Ah, com certeza, porque o cavalo, ele dá autoconfiança. As pessoas muitas vezes hoje em dia não têm a autoconfiança. Eu senti que o Davi teve muito mais autoconfiança na vida dele. Ele tem atitudes e muitas crianças com síndromes ou até crianças normais não têm atitude. E o cavalo, ele desenvolve essa dinâmica de eu posso, eu consigo, eu vou. Superação. Superação, isso mesmo. É isso aí, gente. É o Pet Boom trazendo para você tanto informação para o seu pet quanto para a qualidade de vida. Continua com a gente acompanhando Pet Boom.